Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Vinícius aqui. E hoje, essa aula bem breve aí, que é a correção do nosso simulado, né? Não tem novidade mais para ninguém, tinha feito uma revisão na semana anterior. O simulado foi bem tranquilo aí. Quem acompanhou as revisões, quem acompanhou as aulas, tanto de química quanto de biologia, saiu muito bem nas nossas atividades, tá? Lembrando que vocês devem enviar o quanto antes as atividades lá para a plataforma, ou quem não conseguir, enviar as atividades aí para o WhatsApp, beleza? Correção do simulado nosso, né? Primeira questão aí, uma questão que abordou ali o tema sobre átomo, né? Átomo também não é novidade mais para ninguém, né? É a menor parte da matéria, tá? Então a gente pode definir átomo aí como sendo a menor parte da matéria. A resposta correta aqui da número um seria aí a letra A, tá? Questão 2 talvez poderia dar um pouco mais de pano para manga, porque ela trouxe ali um tema que a gente tinha conversado logo quando as aulas se iniciaram, né? Que era a questão dos fenômenos químicos e fenômenos físicos, né? Então, a questão 2 ela veio aqui e falou assim: olha, considere os fenômenos abaixo. E aí te deu 5 fenômenos ali e pediu, né, quais deles, ó, te deu 5 fenômenos aqui e te perguntou quais deles eram fenômenos químicos, tá? O que é que você tem que ter em mente? O que é que você precisa sempre lembrar na sua cabeça? E é o seguinte, tá? Fenômeno químico é aquele que ocorre a transformação da matéria. Fenômeno físico não ocorre transformação da matéria. Tá, Marcos, mas como assim? Pensa no antes e pensa no depois. Por exemplo, se você pegar lá madeira e queimar a madeira. Então, antes de você queimar, você tinha madeira. Depois que você queimou, você tem cinza. Houve transformação? Houve, né? Saiu de madeira para cinza. Então, se houve transformação, a gente está falando aí de fenômeno químico, tá certo? Imagina lá que você pegou um vidro e aí você foi e quebrou esse vidro, né, em partes menores ali. Aquele vidro que estava antes de ser quebrado continuou sendo vidro depois que foi quebrado? Sim, continuou. Ah, mas ele não tá. É o caco de vidro? Não, tudo bem, mas ele continuou sendo vidro. Como não houve transformação, isso aí a gente chama de fenômeno físico, tá? Então a gente estudou isso aí anteriormente. Então olha só, dissolução do sal de frutas, né? Aquele lá para às vezes o indivíduo comeu alguma coisa, não sentiu bem, né? Toma ali um saleno, né? Toma ali aquele sal de frutas. Então, quando você dissolve o sal de frutas, ele some ali na água, né? E começa ali a borbulhar, a liberar CO2. A dissolução do sal de frutas é um exemplo de transformação. Então, isso daí é um fenômeno químico, tá? Produção de caramelo a partir do açúcar é a mesma coisa, né? Quando você pega o açúcar ali e começa a esquentar ele na panela, né? Ele começa a virar ali uma espécie de uma geleia, muda até a coloração dele. Então, nesse caso, existe transformação, né? Você percebe que até muda o sabor também. Então, aí trata-se de um fenômeno químico. A questão da ferrugem é a mesma coisa, né? Quando você tem lá uma peça, um material de ferro, se você expõe esse material à água, se você expõe esse material ao ar atmosférico, as intempéries ali, né? Igual você tem um portão de ferro, ele tá lá no tempo lá, você não pintou esse portão, então a tendência é que esse portão venha enferrujar. E aí começa a formar ali um pó, até mesmo avermelhado ali por cima da superfície, né? A gente está formando ali óxido de ferro ali por cima. Tá? Aquele ferro deixou de ser ferro, tá? Então ali a gente também está falando de um caso de transformação química, né? Então isso aí também é um fenômeno químico, ok? E tem 4, fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Pessoal, quando você vai fazer um fio de cobre, o que é o fio, né? Ele é aquele aramezinho ali, cilíndrico, né? Pequenininho, né? Bem fininho.
Só que aquele arame ele veio possivelmente de uma massa muito maior de cobre, de um lingote de cobre ali que foi pressionado ali na máquina até a gente ter aquele fio fininho, tá? Só que o fio de cobre não é feito de cobre e o cobre continuou sendo cobre, tanto antes e depois. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de um fenômeno físico, né? De uma transformação aí que não ocorreu. Então, é um fenômeno físico, beleza? Questão 5, né? Queima de um pedaço de madeira. Foi até um dos primeiros exemplos que eu comentei aqui. Então, a madeira queimou, virou cinza, tá? Fenômeno químico também. Então, a gente tem 1, 2, 3 e 5 como fenômenos químicos. Então seria que a resposta correta a letra A. Perfeito? Questão 3, tá? Deixa eu apagar aqui para poder subir. A carga do elétron é, pessoal, átomo é formado por 3 partículas menores que ele, né? Nesse contexto aí, a gente tem os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons possuem sempre carga positiva, os elétrons possuem sempre carga negativa e os nêutrons não possuem carga, tá? Então aqui quando fala-se em carga de elétron, a carga de elétron é uma carga negativa, tá bom? Tanto é que até a gente vai ver lá no terceiro, a eletricidade ela vem exatamente a partir do elétron. Quando os elétrons começam a se movimentar, a gente tem um fluxo de elétrons e aí sim a gente fala em eletricidade. Perfeito? Questão 4, pessoal. Os prótons, tá? Podem ser considerados. Então vamos lá. O que era próton, né? Era a partícula positiva, a gente encontrava ele no núcleo. Então vamos fazer a leitura aqui das alternativas para a gente poder ver qual que é. São partículas nucleares, até aí tudo bem, tá certinho, de carga positiva, ótimo, tá? Sua massa é extremamente relevante para a massa do átomo, obviamente a resposta aqui é a resposta correta, tá? A questão, o item B, né, vem falando que a partícula nuclear sem carga, então já está errado, tá? O item C são partículas extranucleares, que isso quer dizer que eles estariam fora do núcleo, mas a gente sabe que os prótons não estão fora do núcleo, né? Quem é encontrado fora do núcleo aí são os elétrons. E a alternativa D fala NDA, que seria nenhuma das alternativas anteriores, tá? Então a resposta correta da 4 seria aí a letra A. Questão 5, né? Questão 5 bem interessante, é uma matéria que foi discutida aí esses dias aí antes do simulado, tá? Que perguntava lá o que era o tal do número atômico, né? Eu até tinha falado para vocês tomarem cuidado com isso. Porque a gente estava falando em duas coisas, né? Que seria aí o número de massa e o número atômico, que era a segunda coisa, o número atômico. Pessoal, o número atômico é a mesma coisa que quantidade de prótons, tá? Eu até havia falado para vocês, ó, o número atômico ele é representado pela letra Z. E se eu quiser saber ele, eu tenho que saber aí qual é a quantidade de prótons. Então, por isso a gente falou que o Z seria igual a P, né? Esse P significa prótons. Então, se eu tenho um átomo que tem 10 prótons, obviamente o número atômico desse átomo vai ser 10, tá certo? Então, o número atômico é o mesmo que quantidade de prótons. A resposta correta aqui seria, então, a letra B de bola, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido mais ainda com essa aula, tá? Essa correção do simulador é importante para a gente ver onde é que errou. E eu finalizo essa correção por aqui, beleza? Forte abraço e até mais.